Seja muito bem-vinda à aula do Zero à Prática atuando no agronegócio. Meu nome é Bárbara Bindelli, sou advogada e filha de produtor rural. Eu cresci vendo como o campo funciona de dentro, vivendo a rotina, como gostamos de dizer, da porteira para dentro, vendo a rotina da produção, o peso das decisões, o impacto de uma safra boa ou ruim e, principalmente, o efeito que uma decisão mal tomada pode ter sobre anos de trabalho de uma família inteira. Então, eu começo essa aula te dizendo algo muito importante. Nada do que eu vou te mostrar aqui hoje veio de um livro ou de uma teoria isolada. Veio da vida real, de situações em que um contrato bem feito trouxe segurança e de outras em que um contrato mal estruturado custou muito caro. Quando eu levei essa vivência para o direito, eu percebi algo muito claro. O agronegócio cresceu, se profissionalizou e não deixou espaço mais para o amadorismo. É um setor que movimenta trilhões, mas os contratos continuam ainda sendo tratados de forma genérica, muitas vezes desconectados da realidade do campo. E é exatamente por isso que essa aula existe. Porque enquanto o agro evoluiu, grande parte da advocacia continuou tratando contratos do campo como se fossem contratos comuns, ignorando as peculiaridades que envolvem os negócios do agro, riscos climáticos, os ciclos de produção, patrimônio familiar e decisões que não podem ser desfeitas com muita facilidade. Hoje eu não estou aqui para te vender um sonho rápido, nem para prometer atalhos. Eu estou aqui para te mostrar um mercado real com um mar azul de possibilidades, um mercado que exige preparo, responsabilidade e visão prática, mas que também muda completamente o nível da atuação de uma advogada quando bem compreendido. E eu faço questão de deixar isso claro logo no início, que o agro não é um mercado simples, mas justamente por isso ele remunera muito bem quem se prepara e entende bem a dinâmica do campo. O agronegócio é o maior mercado do Brasil. No primeiro semestre de 2025, o setor já havia apresentado um crescimento de 10%, encerrando o ano sendo responsável por quase 30% do PIB do Brasil. Com isso, é evidente que o agro hoje sustenta a economia e, justamente por isso, ele não aceita um improviso jurídico. Quando um contrato falha no agro, o prejuízo não é apenas financeiro. Ele pode comprometer toda uma cadeia produtiva, uma safra inteira que não vai ser entregue, gera conflitos familiares e coloca em risco anos de trabalho. E é por isso que o produtor não contrata preço, ele contrata segurança. Por isso essa aula foi criada para responder perguntas que quase ninguém responde com honestidade. Será que o agro faz sentido para você? Que tipo de advogada pode atuar nesse mercado? Onde estão, de fato, os contratos que concentram os maiores honorários? E o que separa advogadas comuns das profissionais bem remuneradas no agronegócio? Talvez hoje você seja uma advogada competente, estudiosa, mas que sente que ainda falta algo, falta clareza do caminho que deve seguir. Falta segurança para assumir contratos maiores. Falta um posicionamento que te tire da disputa por preço e te coloque em um lugar de autoridade. Mais do que informação, você vai sair daqui com clareza. Clareza para decidir se esse mercado faz sentido para você, clareza sobre o nível de responsabilidade envolvido e clareza sobre qual é o próximo passo, caso você queira atuar no agro de forma profissional. Essa aula não é sobre começar no agro a qualquer custo. É sobre entender se esse mercado faz sentido para você e, se fizer, como entrar do jeito certo. Então fica comigo até o final dessa aula, porque a sua virada na advocacia no agro começou. Antes de falar sobre agronegócio, eu preciso falar sobre advocacia. Porque o problema que muitas advogadas vivem hoje não começa na área de atuação. Ele começa no mercado jurídico como um todo. Hoje, o Brasil é um dos países com maior número de advogados do mundo. Estamos falando de mais de 1,47 milhões de advogados ativos no Brasil. Todos os anos, milhares de novos profissionais entram no mercado. O que isso gera? Concorrência extrema, disputa por preço e pouca diferenciação no mercado. E quando o mercado fica inflado desse jeito, ele começa a punir quem não tem clareza de posicionamento. Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você se esforce, se você faz o que todo mundo faz, o mercado te trata como mais uma. Por isso, a advocacia generalista se tornou padrão. Atender um pouco de tudo, fazer de tudo, aceitar o que aparece. Só que quando todo mundo faz a mesma coisa, o valor do trabalho cai, você nivela por baixo. Não porque o direito perdeu o valor, que a advocacia deixou de ser uma carreira promissora. Existem inúmeras pessoas que seguem precisando de serviços jurídicos, inclusive. Mas porque o mercado deixou de enxergar diferenças entre os profissionais da área. E aqui, eu quero abrir um parênteses pessoal. No início da minha carreira, eu também vivi isso. Tive um escritório que atendia demandas diversas, não era um escritório especializado, muito menos um escritório especializado no agro. Eu atendia demandas diversas, estudava muito, me dedicava, mas sentia que estava sempre correndo atrás, sempre apagando incêndio, uma dificuldade imensa para precificar.
Eu trabalhava muito, mas não sentia que estava construindo algo sólido e que pudesse escalar com o tempo. Portanto, o grande inimigo não são outros advogados. O inimigo é o modelo de atuação generalista que te coloca em uma posição frágil, facilmente substituível e constantemente pressionada a justificar honorários. Quando você não é especialista, o cliente não compara a profundidade do seu trabalho, ele compara preço. E quando o critério é preço, alguém sempre aceita cobrar menos. E quem vive nesse modelo sabe como é desgastante negociar honorários o tempo todo, explicar por que o seu trabalho vale aquilo, sentir que está sempre sendo testada, questionada ou substituída. Além disso, a atuação generalista gera insegurança, porque você até sabe o direito, mas não se sente profundamente segura em nenhuma área. Cada novo caso parece exigir um esforço enorme de adaptação e estudo. É aquela sensação constante de estar sempre começando do zero, mesmo depois de anos de formada. Sem especialização, você não se destaca, não vira referência, não é lembrada. Isso não tem nada a ver com falta de estudo ou de esforço para entregar o melhor resultado para o seu cliente. Tem a ver com falta de clareza. E eu quero deixar algo muito claro aqui. Isso não é falta de capacidade sua. É reflexo de um mercado saturado, onde quem não escolhe um território claro acaba sendo engolido pela média. Talvez você já tenha sentido que está sempre ocupada, mas não necessariamente crescendo. Que trabalha muito, atende muitos casos, mas não vê retorno proporcional. Que tem demanda no escritório, mas não consegue escalar, organizar ou cobrar melhor. Que sabe o direito, mas sente que ainda não encontrou o lugar certo para se posicionar. O mercado jurídico mudou muito nos últimos anos e ele não é mais gentil com advogadas generalistas. Quem não escolhe uma área acaba sendo escolhida pelo acaso. Quem não se posiciona como uma especialista vira uma profissional substituível. E quem não assume um território acaba entrando em uma guerra de preços, e é exatamente nesse cenário que alguns mercados começam a se destacar como refúgio para quem busca especialização, valorização e crescimento real. Mercados que exigem preparo, mas recompensam quem assume responsabilidade. E um desses mercados é o agronegócio. O agronegócio é um mercado que funciona com uma lógica completamente diferente da advocacia tradicional. Antes de falar em números, eu preciso que você entenda uma coisa. O agro não é apenas um setor econômico, ele é um modo de vida. Quem nunca viveu isso de perto, muitas vezes não entende a dimensão do que está em jogo em uma decisão jurídica no campo. Quando a gente fala de agro, não está falando de um nicho pequeno ou pontual. Estamos falando do maior motor da economia brasileira. Estamos falando de trilhões de reais movimentados por ano. Em muitos períodos de crise econômica, enquanto outros setores recuam, o agro continua crescendo. O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Isso significa produção constante, investimento contínuo e operações cada vez mais profissionalizadas com alta produtividade. E eu vi essa transformação acontecer ao longo dos anos. O campo que antes era tratado de forma quase artesanal, hoje é altamente técnico, tecnológico, estratégico e empresarial. Máquinas modernas, planejamento financeiro, crédito rural, integração com o mercado financeiro e mercados internacionais. O agro evoluiu muito, mas o direito que atende o agro nem sempre acompanhou essa evolução. E onde existe produção em larga escala, também existe risco. Onde existe risco, existe necessidade de segurança jurídica, logo, de um advogado. O crescimento do agro não veio sozinho. Ele trouxe mais contratos, mais exigência, mais responsabilidade e menos tolerância a erro. Hoje, o produtor rural toma decisões que envolvem milhões antes mesmo da primeira semente tocar o solo. Ele decide o que plantar, com quem contratar, como financiar, como armazenar e como comercializar, e todas essas decisões passam, direta ou indiretamente, por contratos. O agronegócio de hoje não aceita mais acordos verbais, mal definidos, contratos genéricos ou modelos copiados da internet. Ele exige o máximo de previsibilidade possível, clareza e proteção patrimonial. Porque no agro, o que está em jogo não é apenas um serviço, é a safra de um ano inteiro, é a terra que sustenta uma família, é um patrimônio construído ao longo de gerações e o trabalho incansável do produtor e dos trabalhadores rurais. Eu cresci vendo isso muito de perto, vi produtores perderem tranquilidade, noites de sono, em alguns casos, parte do que construíram, não por falta de trabalho, mas por decisões jurídicas mal amparadas. E é por isso que no agro, o contrato nunca é apenas um papel. Ele é a linha de proteção entre o risco que é tomado quando se decide plantar e a continuidade da produção. Logo, quando isso está em jogo, o produtor não contrata preço, ele contrata segurança.
No agro, um contrato mal estruturado não gera apenas um problema jurídico. Ele pode comprometer uma safra inteira, pode gerar conflitos entre famílias, pode interromper uma operação produtiva ou pode destruir anos de trabalho. É exatamente por isso que o produtor não busca o advogado mais barato. Ele busca aquele que entende a lógica do campo, que faz as perguntas certas, que antecipa os cenários e que estrutura decisões pensando na prática. Por isso, o agro se tornou um território de especialistas. Não porque seja um nicho fechado, mas porque possui um alto nível de exigência mesmo. Ele valoriza quem entende o campo, quem antecipa os riscos, quem sabe estruturar contratos pensando na prática do campo e que reflitam a realidade e as necessidades de quem opera com a terra e não apenas na teoria. Para a advocacia, isso representa uma oportunidade muito clara, um mercado grande, estável, em crescimento e que paga por segurança. Mas também representa um divisor de águas na carreira, porque quem entra despreparada se frustra muito rápido. E quem entra com método, prática e responsabilidade constrói uma atuação sólida, respeitada e muito bem remunerada. Não é um mercado para o improviso, é um mercado para quem se prepara de verdade. E é exatamente por isso que o agronegócio se tornou um dos poucos mercados onde advogadas especialistas conseguem se posicionar, crescer e serem valorizadas de forma consistente. Agora, afinal, quem pode atuar no agronegócio? Que tipo de advogado os clientes realmente buscam? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E eu entendo porque durante muito tempo eu mesma achei que o agro era um mercado muito distante, quase inacessível, reservado para poucos. E aqui eu preciso ser muito honesta com você. O agronegócio não é um mercado para curiosas, não é um mercado para quem quer testar, improvisar ou aprender errando. No campo, errar custa caro e, diferente de outras áreas, muitas vezes não existe margem para voltar atrás depois que a decisão foi tomada. Isso não significa que você precise saber tudo hoje. Significa que você precisa estar disposta a assumir responsabilidade e ter muito preparo técnico, visão prática e uma postura consultiva. Eu mesma, no início da minha carreira, percebi isso na prática. Quando comecei a lidar com demandas ligadas ao agro, entendi rapidamente que ali não dava para atuar no modo automático. Cada conversa com o produtor exigia muita atenção, escuta e entendimento real do contexto. Não era sobre mostrar conhecimento jurídico, era sobre mostrar responsabilidade e ter soluções práticas e seguras para garantir que o produtor pudesse fazer o que ele mais sabe fazer: plantar, trabalhar com a terra e cultivar. Veja, agora há 3 perfis de advogadas que mais têm sucesso no agro. O primeiro perfil é o da advogada que já sente que chegou a um limite da atuação generalista e contenciosa. Ela atua, trabalha, estuda, mas percebe que não consegue crescer na mesma proporção do esforço que faz. Vive disputando honorários, sente insegurança técnica e não consegue se posicionar como referência. Essa advogada normalmente está cansada de trabalhar muito e avançar pouco. Ela sente que sabe mais do que consegue cobrar, mas não encontrou ainda o território certo para se posicionar. Esse perfil encontra no agro uma oportunidade real de crescimento, porque entende que especialização não é algo dispensável, é estratégia de carreira e do seu modelo de negócio. O agro é um mercado onde quem escolhe um território claro deixa de disputar preço e passa a ser valorizada pela entrega que assume. No agro, o crescimento não vem da quantidade de processos, mas do peso das decisões que você ajuda o produtor a tomar. O segundo perfil é o da advogada que não quer viver apenas de litígio. Ela gosta de analisar, tem uma visão estratégica, gosta de prevenir riscos, orientar decisões e construir soluções eficazes antes do problema acontecer. Ela prefere sentar à mesa antes do conflito do que entrar quando o problema já aconteceu. Ela gosta de pensar no longo prazo, não apenas no caso pontual. Gosta, portanto, de projetar cenários. No agronegócio, o papel do advogado é muito mais consultivo do que reativo. É alguém que ajuda o produtor a decidir, planejar e proteger o seu patrimônio. Quem tem visão de negócio, capacidade de análise e gosta de atuar de forma preventiva, encontra no agro um campo fértil para crescer e ser reconhecida. E o terceiro perfil é o da advogada que entende que o direito não é só papel, é impacto real na vida das pessoas. No agro, estamos falando de terra, safra, patrimônio e muitas vezes do legado de uma família inteira que vive do campo. Aqui, uma cláusula mal pensada não gera apenas um conflito jurídico. Ela pode colocar em risco anos de trabalho, gerar entraves, decisões de gerações e a própria continuidade de uma propriedade. Esse perfil entende que cada cláusula pode proteger ou comprometer anos de trabalho e, por isso, leva a atuação jurídica muito a sério.
O agro valoriza profissionais que respeitam o que está em jogo, que tenham sensibilidade e que vistam a camisa do produtor. Se você se identifica com pelo menos um desses perfis, o agro pode fazer sentido para você. Mas é importante reforçar: não é um mercado para o improviso, é um mercado para quem escolhe se preparar. E quando você escolhe se preparar, a próxima pergunta é inevitável: onde exatamente está o dinheiro no agro? Quais contratos concentram mais valor, mais risco e mais responsabilidade? Porque no agronegócio, os honorários não surgem por acaso. Eles surgem onde a decisão jurídica tem um peso real. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Agora eu quero falar com você sobre onde está o dinheiro no agronegócio. Onde você consegue fazer bons honorários. Mas preciso dizer que não é mágica. Você precisa se preparar, se dedicar, sentar a bunda na cadeira e estudar muito, como eu gosto de dizer, porque o mundo é das fazedoras que atuam com responsabilidade e muita entrega. E eu faço questão de começar assim, porque muita gente olha para o agro achando que é um atalho rápido para ganhar dinheiro, mas não é. Ele é um mercado que recompensa bem quem tem preparo, prática, entende as dores do produtor e tem responsabilidade com o trabalho. Você precisa ser parceira do produtor, viver com ele os desafios enfrentados, oferecendo os melhores caminhos para que ele possa desenvolver a atividade dele. No agro, os contratos que geram honorários mais altos são exatamente aqueles que concentram mais risco, mais impacto operacional e mais responsabilidade jurídica. Quanto maior o impacto da decisão, maior o valor do trabalho jurídico envolvido. E aqui entra um ponto muito importante. Honorários altos no agro não surgem porque alguém cobra caro. Eles surgem porque falamos de operações de alto valor. Tudo no agro representa grandes quantias em dinheiro. Logo, uma decisão mal tomada pode custar muito. Uma safra, um patrimônio que levou anos para ser construído, ou anos de trabalho, e quem entende isso passa a ser vista como um profissional indispensável. Portanto, eu escolhi alguns contratos que são mais comuns e podem ser muito rentáveis. Vamos começar pelos chamados contratos típicos, a começar pelo contrato de arrendamento rural. No entanto, de início, vocês precisam saber qual é a base legal do direito agrário no Brasil, que está estruturado principalmente no Estatuto da Terra, que é a Lei 4504 de 64, a Lei 4947, que fixa normas de direito agrário, e o Decreto 59566 de 66, que é responsável por regulamentar os contratos de arrendamento e parceria rural. Esse conjunto normativo forma um alicerce jurídico das relações no meio rural, orientando a organização da produção, a exploração da terra e o desenvolvimento da atividade econômica no campo, sempre com atenção às peculiaridades próprias da atividade agrária. Paralelamente a essa estrutura jurídica, surge o conceito de agronegócio, originado a partir do termo agrobusiness na década de 50. A grande virada conceitual trazida por essa noção foi compreender a atividade rural não de uma forma isolada, mas como parte de um sistema integrado de cadeias produtivas. O agronegócio, portanto, representa a soma de todas as atividades que se relacionam direta ou indiretamente com a produção agropecuária, abrangendo desde os fornecedores de insumo e máquinas, passando pela produção rural propriamente dita, até a industrialização, o armazenamento, a logística, a comercialização do produto e o consumidor final. Essa visão sistêmica costuma ser explicada pela lógica do antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, ou também conhecido como sistemas agroindustriais, ou SAGs. O antes da porteira, então, são os insumos, as máquinas, a tecnologia e o crédito. Dentro da porteira está a produção em si, agricultura, pecuária ou outra, com todos os riscos e ciclos próprios da atividade rural. E depois da porteira encontram-se a indústria, a logística, os canais de comercialização até o mercado consumidor. Feito esse posicionamento, é possível perceber que o direito agrário atua de forma mais intensa dentro da porteira, regulando o uso da terra, os contratos agrários e a exploração da atividade produtiva. No entanto, essa atuação não acontece de forma isolada. Ela se conecta diretamente com toda a cadeia agroindustrial, dialogando inclusive com outras áreas do direito, como o direito civil, empresarial, tributário e com as dinâmicas econômicas que envolvem o agronegócio como um todo. Para compreender ainda mais o direito agrário, é indispensável que você domine 3 pilares fundamentais: a atividade agrária, o imóvel rural e o conceito de produtor rural. A atividade agrária é frequentemente definida como uma verdadeira indústria a céu aberto. Por isso exige organização, planejamento e estrutura. Ela se desenvolve em um imóvel rural e envolve a produção de bens de origem vegetal ou animal, como grãos, fibras, carne, leite ou madeira. O grande diferencial dessa atividade para outras atividades é a submissão aos ciclos agrobiológicos e ao chamado duplo risco da agrariedade. Ou seja, além do risco econômico comum a qualquer negócio, o produtor enfrenta o risco agrobiológico,
decorrente da exposição ao clima, de doenças e das janelas de plantio e colheita. As atividades agrárias, por sua vez, podem ser agrícolas, pecuárias, agroindustriais, extrativas ou mistas. O segundo pilar é o imóvel agrário ou imóvel rural, que pode ser conceituado através de dois critérios, o da localização e o da destinação. Pelo critério da localização, considera-se rural o imóvel situado fora do perímetro urbano. Já pelo critério da destinação, será rural o imóvel utilizado para a exploração agrária, ainda que localizado em área urbana. Apesar da divergência na legislação, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o conceito do imóvel rural decorre da destinação dada a ele, e não da sua localização, inclusive para fins tributários, para definir a incidência de IPTU ou do ITR. E o terceiro pilar é o produtor rural, que pode ser a pessoa física ou jurídica que explora, de forma profissional e organizada, a atividade agrária. Importante destacar que o produtor rural não se confunde com o agricultor familiar, que é um enquadramento específico voltado a políticas públicas diferenciadas, como acesso a linhas de crédito. Com esses conceitos básicos, podemos adentrar a dois contratos agrários que são muito comuns e importantes e que você precisa conhecer. Então, o primeiro deles é o contrato de arrendamento rural. O contrato de arrendamento rural, que a gente tanto escuta falar, que parece simples a uma primeira vista, é um dos contratos mais sensíveis do agro, com muito ponto de discussão na teoria e na jurisprudência. Na prática, é aqui que muitas advogadas erram. Tratam o arrendamento como um contrato simples de uso da terra, achando que é similar a um contrato de locação, quando na verdade ele é bem diferente e a falta de enquadramento correto pode trazer muito risco ao produtor e ao proprietário da fazenda. Aqui estamos falando de prazo, valor, forma de pagamento, uso da terra, responsabilidades ambientais, benfeitorias, riscos climáticos e consequências do inadimplemento. Agora, deixa eu te colocar numa situação real. Imagine um produtor que arrenda uma área grande para plantio. Ele investe no preparo do solo, semente, máquina e mão de obra. No meio do ciclo produtivo, algum embargo ambiental que já era pré-existente ao contrato ou ocorreu durante a vigência dele, e o contrato não estabelecia essa responsabilidade, ou o arrendatário que está na posse do imóvel não investigou a situação da fazenda para verificar se havia algum tipo de restrição que pudesse impedir o desenvolvimento da sua atividade rural. Isso traz prejuízo para os dois lados. Eu já vi casos em que um arrendamento rural estruturado inviabilizou completamente a produção porque o contrato não previa, por exemplo, quem arcaria com determinadas benfeitorias. O resultado disso é um desgaste absurdo que o produtor não gosta de ter e muitas vezes a paralisação da atividade e prejuízo mais uma vez para os dois lados. É um contrato que pode gerar prejuízo para quem produz e também para o proprietário da terra que cede o imóvel para arrendamento. Portanto, para qualquer um dos lados que você estiver advogando, há necessidade de uma atenção especial, utilizando esse contrato para alocar os riscos de forma correta para cada uma das partes. Mas o que é o contrato de arrendamento rural e o que você precisa dominar sobre esse contrato? Primeiro são as partes no contrato de arrendamento. Temos de um lado o arrendador, que é o proprietário da terra, usufrutuário ou possuidor, e do outro lado o arrendatário, que é aquele que recebe a terra para produzir nela. O contrato de arrendamento rural tem seu conceito no artigo 3º do Decreto 56566 e, em suma, é determinado como um contrato agrário pelo qual há a cessão do imóvel rural, o uso e gozo, parte ou parte dele, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de que nele seja exercida alguma atividade agrária. O arrendamento é um contrato por prazo determinado e que possui, conforme a legislação, prazos mínimos a serem observados a depender da atividade agrária exercida. E esses prazos mínimos não podem ser relativizados. A forma de pagamento do contrato de arrendamento também é muito específica, pois os usos e costumes do campo realizam esse pagamento na grande maioria em produtos, o que é vedado por lei, salvo se na cláusula for estabelecido algum parâmetro de liquidez para esse pagamento. Agora, de um outro lado, e com alguns pontos similares, temos o contrato de parceria rural, que muitas vezes se confunde com o contrato de arrendamento, mas é um pouco mais técnico porque nesse contrato não existe valor fixo pelo uso do imóvel. Existe a divisão de riscos e resultados. Aqui o contrato não organiza apenas uma relação jurídica, ela organiza uma relação quase societária entre o parceiro outorgante, que é o proprietário da terra, e o parceiro outorgado, que estará na posse desse imóvel. Isso exige cláusulas muito bem estruturadas sobre percentuais de produção, divisão de despesas, perdas por fatores climáticos, apuração de resultados e responsabilidades operacionais. Nesse contrato, o proprietário e o parceiro outorgado são como sócios e repartem todos os riscos da atividade em percentuais que podem começar em 20% e podem chegar até 75%, a depender da forma como eles vão operar. É de suma importância que essa forma de operação e a apuração dos haveres esteja descrita no contrato
Imagine que isso não esteja bem estabelecido e na hora do recebimento não há os parâmetros corretos para o recebimento. No campo ainda existe muito contrato de boca ou confiar na palavra do outro, mas isso nem sempre acontece na prática. Eu já acompanhei situações em que a parceria foi firmada no aperto da mão ou com um contrato genérico, e quando veio uma safra ruim, ninguém sabia exatamente quem assumiu o prejuízo. E por isso, é um dos contratos que mais exige leitura prática do campo e não apenas conhecimento jurídico. Eu gostaria de apresentar também um outro contrato, que é chamado de contrato agrário atípico, que é o contrato de compra e venda de imóvel rural. Apesar de ser bem conhecido no imobiliário, no agro ele não é apenas a formalização de uma transação patrimonial relevante. Ele é onde toda a operação vai acontecer e, na maioria das vezes, envolve um valor bem alto. Os imóveis rurais são bens valorizados, então são sempre quantias bem grandes, operações de alto valor que você pode assessorar o produtor dando maior segurança na transação. Cada cláusula impacta diretamente na posse, no domínio, no acesso ao crédito, na sucessão familiar, na regularidade registral e na viabilidade econômica da exploração da terra. Nessa atuação, assessorando o produtor, é importante que você domine os documentos que envolvem o imóvel rural, que são diferentes dos imóveis urbanos, e faça um levantamento técnico de toda a situação do imóvel e também do proprietário e seus antecessores, o que chamamos de auditoria imobiliária ou due diligence. Um ponto estratégico que eu quero que vocês observem com muita atenção, especialmente quando pensarem em atendimento e proposta de honorários e geração de valor para o cliente, é o seguinte: essa técnica pode ser utilizada tanto como um diferencial relevante na elaboração do contrato, quanto como um serviço autônomo. É possível ofertar a due diligence de forma separada, materializada em um parecer jurídico, no qual você irá consolidar todos os documentos e informações levantadas, apontando eventuais inconsistências, indicando se são sanáveis ou não, e apresentar uma recomendação técnica clara ao seu cliente. A partir desse diagnóstico, será possível, inclusive, definir qual é o contrato mais adequado para o caso concreto, elevando o nível de assessoria e conferindo muito mais segurança à aquisição do imóvel. Isso vai te conferir até mais tranquilidade no momento de elaborar o contrato de compra e venda. Um contrato mal estruturado aqui não gera apenas litígio entre o vendedor e o comprador. Ele pode travar financiamentos, impedir registros do imóvel, inviabilizar a atividade rural por falta de capital e comprometer gerações por impasses sucessórios. Eu costumo dizer que um contrato de compra e venda mal feito pode matar uma propriedade antes mesmo dela começar a produzir. Por isso, esse é um dos contratos mais lucrativos da prática jurídica no agro. Não pelo volume em si, mas pelo nível de técnica exigida, pela complexidade documental que envolve e pelo valor agregado que um advogado especializado entrega. São contratos que movimentam valores altos, por isso exigem leitura técnica muito cuidadosa. Depois de compreender os contratos agrários típicos, é fundamental ampliar o olhar para outros instrumentos que também fazem parte da realidade do campo e que muitas vezes passam despercebidos na prática jurídica. O agronegócio não se sustenta apenas em arrendamento e parceria rural. Ele opera por meio de uma cadeia contratual extensa, construída pelo uso, pelos costumes e pelas necessidades operacionais do produtor. Toda a cadeia é sustentada por contratos. Por isso, precisamos conhecer alguns contratos complementares do agronegócio, aqueles que aparecem com frequência no dia a dia do campo e que, justamente por não serem sempre bem compreendidos, escondem riscos relevantes quando mal estruturados. Existem contratos complementares que sustentam toda a operação do agronegócio: contratos de armazenagem, fornecimento, prestação de serviços agrícolas, uso de máquina e integração agroindustrial. Esses contratos são o que mantém a engrenagem funcionando. E quando um detalhe falha, o impacto vem em cadeia. Vejo muito não se fazer contrato para essas operações e isso gerar impacto em toda a cadeia do negócio. Um problema de armazenagem, por exemplo, não fica só na armazenagem. Ele afeta a entrega, o pagamento, o crédito, o fluxo de caixa e a negociação futura. É um verdadeiro efeito dominó. Existem contratos de cunho financeiro, que se relacionam inclusive com operações de crédito rural, como o barter e o CPR, a cédula do produtor rural. Contratos ainda do imobiliário, como o comodato, utilizado como estratégia em algumas estruturações de empresa rural familiar, e contratos relacionados à logística, como armazenagem de grãos e transportes. No agronegócio, honorários altos são consequência direta da responsabilidade que você assume. Por isso, o agro se tornou um território de especialistas. Não porque falte advogado no mercado, mas porque falta preparo para lidar com contratos desse nível. E é sobre como sair desse medo, ganhar clareza e atuar com método e preparo que eu quero falar agora. Agora que você entende um pouco mais sobre os serviços que você pode ofertar, entende que ser bem remunerada no agronegócio não tem relação com o volume de clientes, nem com trabalhar mais horas,
mas que tem relação direta com o nível de responsabilidade que você assume e com o valor que você gera antes do problema acontecer. No agro, ninguém paga bem para apagar incêndio. Geralmente, paga-se bem para quem evita prejuízos grandes. E eu preciso quebrar uma crença aqui. Muita advogada acredita que para ganhar mais, precisa atender mais clientes, pegar mais casos e trabalhar mais horas. No agro, isso não funciona. Quanto mais você cresce, menos volume você tem e mais responsabilidade você assume. Eu mesma só comecei a ser bem remunerada quando entendi que não era sobre quantidade de contratos, mas sobre qualidade e personalização do serviço e o cuidado com o peso das decisões que eu ajudava os meus clientes a tomar. O primeiro passo desse caminho é a especialização real. Não é saber um pouco de tudo, é ser reconhecida por resolver um tipo específico de problema. O produtor rural, o proprietário e o investidor não procuram uma advogada genérica. Eles procuram alguém que entenda o contexto deles, fale a mesma língua e saiba exatamente onde estão os riscos da operação. Especialização no agro não é título, é posicionamento e vivência. No começo da minha carreira, eu também atuava de forma mais ampla, pegava o que aparecia, mas chegou um momento em que eu percebi que quanto mais generalista eu era, mais eu precisava justificar os meus honorários. Quando comecei a focar em contratos do agro, algo mudou. As conversas deixaram de ser sobre o preço dos meus honorários e passaram a ser mais sobre as responsabilidades que eu estava assumindo. Especialização faz com que o cliente pense assim: eu não posso errar nisso, preciso de alguém que saiba exatamente o que está fazendo. E o segundo ponto é a leitura prática da realidade do campo. No agro, o contrato não começa no papel, começa na terra, na safra, no clima, nos custos e nos riscos envolvidos. Então, a advogada bem remunerada é aquela que consegue olhar para um contrato e enxergar o que ainda não está escrito, mas está implícito naquela operação. É uma leitura que transforma as cláusulas comuns em decisões estratégicas. Isso é algo que nenhuma faculdade vai te ensinar. Você aprende quando começa a entender como uma safra funciona, como o produtor toma decisão, como o risco climático impacta o financeiro e como um atraso ou erro pode comprometer todo o ciclo produtivo. Quando você entende isso, você para de escrever contratos genéricos e começa a construir contratos que realmente funcionam no campo. E o terceiro pilar é a atuação consultiva. No agro, o cliente não quer apenas um documento pronto, ele quer clareza para tomar decisão, quer entender consequências, cenários e os impactos. A advogada que cresce nesse mercado não é chamada apenas quando o contrato está pronto, ela é chamada antes para orientar, ajustar e prevenir. E é exatamente aí que o valor percebido aumenta. O momento em que tudo muda é quando o cliente começa a te ligar antes dele assinar um contrato, antes de fechar o negócio. Quando isso acontece, você deixa de ser uma executora de contratos e passa a ser uma peça estratégica da operação. Outro ponto fundamental é a prevenção de riscos. O agro lida com margens muito apertadas, ciclos longos e riscos muito iminentes. Um erro contratual não gera só desconforto jurídico, gera prejuízo financeiro, pode gerar um conflito familiar e uma perda considerável da produção. Quando você se posiciona como alguém que protege a operação antes do problema acontecer, você deixa de ser um custo para o cliente e passa a ser um investimento. Eu costumo dizer que no agro, o melhor contrato é aquele que nunca vai parar no judiciário. E isso não diminui o valor do advogado, isso só aumenta. Porque o cliente entende que o que você faz evitou um problema que poderia custar muito mais caro. E, por fim, tudo isso se sustenta em clareza contratual. Clareza não é simplificação. Clareza é traduzir complexidade em segurança. O produtor não quer saber qual é a diferença técnica entre resolução, rescisão e resilição. Ele quer saber o que acontece se algo der errado. É escrever contratos que funcionam na prática, que evitam interpretações dúbias e que sustentam decisões difíceis. A advogada bem remunerada no agro é aquela que traz tranquilidade para quem tem muito a perder. É escrever contratos que funcionam na prática, que evitam interpretações dúbias e que sustentam decisões difíceis. A advogada bem remunerada no agro é aquela que traz tranquilidade para quem tem muito a perder. Clareza gera confiança, confiança gera recorrência e recorrência gera crescimento sustentável. Então, em resumo, o caminho não é fazer mais, é fazer melhor. Não é possível atender todo mundo. É atender o cliente certo, da forma certa e no momento certo. No agro, quem entende o impacto do que faz, deixa de disputar preço e passa a ser um profissional indispensável. E talvez, depois de tudo isso que eu te expliquei, você esteja pensando: ok, eu entendi o caminho, mas como sair do ponto em que eu estou hoje e chegar nesse nível de atuação? É exatamente sobre isso que eu quero te mostrar agora. Agora eu quero sair um pouco da técnica e te contar por que eu posso falar tudo isso com tanta convicção. Eu não comecei minha relação com o agronegócio pelos livros, eu comecei pela vida mesmo. Sou filha de produtor rural,
e cresci vendo o campo de dentro, vivendo porteira adentro, vendo o dia começar cedo, a dependência do clima, a expectativa de uma boa safra e o peso que cada decisão carrega quando tudo depende da terra. Enquanto muita gente enxerga o agro como números, eu cresci enxergando como rotina, risco e amor pelo trabalho. Era ver meu pai tomando decisões que não podiam ser desfeitas no dia seguinte. Era entender, ainda criança, que uma escolha errada não custava só dinheiro, custava tempo, desgaste e muitas vezes noites sem dormir. No campo, você aprende cedo que nada é simples, que um erro não afeta só números, afeta pessoas, famílias e anos de trabalho. Eu vi de perto que uma decisão mal tomada pode causar um acordo mal combinado, um contrato mal explicado, uma cláusula que parecia detalhe, mas que na prática mudava tudo. Eu cresci entendendo que no agro, o erro não é abstrato, ele tem um rosto, tem história e tem consequências. Quando eu decidi estudar direito, eu levei essa vivência comigo e foi aí que algo começou a me incomodar profundamente. Eu percebi que muitos contratos do agronegócio eram feitos como se o campo fosse igual à cidade, como se a lógica fosse a mesma. Como se o clima, safra, solo e as operações não importassem. Existia um amadorismo que o setor não aceita mais. E isso começou a gerar um conflito muito grande dentro de mim. Porque eu via contratos tecnicamente corretos no papel, mas completamente inviáveis na prática. E, ao mesmo tempo, via produtores assinando documentos que não entendiam completamente, confiando que estava tudo certo. Eu via contratos tecnicamente corretos, mas completamente desconectados da realidade do produtor, e eu sabia, por experiência de vida, que aquilo não funcionava no dia a dia. Também vi contratos muito amadores, muito aquém da técnica e, por consequência, muito distante também da realidade do campo. Foi nesse momento que eu entendi que o problema não era falta de direito, era falta de vivência. Eu comecei a perceber que o agro não precisava de mais modelos prontos, precisava de advogados que entendessem o impacto real de cada cláusula e como isso se aplica dentro da fazenda. Eu não estudei o agro primeiro, eu vivi o agronegócio diretamente e foi isso que moldou o meu olhar jurídico. Eu comecei a enxergar o contrato não como um documento, mas como uma decisão que protege ou fragiliza um patrimônio construído ao longo de gerações. Foi ali que a minha atuação começou a mudar. Eu parei de pensar como uma advogada que apenas redigia contratos e passei a atuar como alguém que ajudava a tomar decisões. E entendi rapidamente a importância dele para quem trabalha incansavelmente para ver a terra produzir e dar os frutos esperados. E eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Você não precisa ter nascido no campo para viver essa virada. O que você precisa é desenvolver o mesmo olhar que eu precisei desenvolver conscientemente. Um olhar que entende o que está em jogo, um olhar que respeita o agro, um olhar que não trata contrato como uma mera formalidade. Assim como eu precisei unir vivência e direito, você também pode unir técnica e prática. Você pode sair da insegurança e construir uma atuação sólida, respeitada e bem remunerada, desde que escolha se preparar de verdade. Eu também já estive no lugar de quem sente que sabe o direito, mas não se sente segura para assumir decisões grandes. E eu sei exatamente como isso trava uma carreira. Essa história não é só para te inspirar, ela é para te mostrar que existe um caminho real. Um caminho onde o direito deixa de ser genérico, onde a advogada deixa de ser substituível e onde o contrato passa a ser instrumento de proteção. O agronegócio foi o mercado que me permitiu essa virada. Não porque fosse frágil, mas porque exigia exatamente o nível de preparo que o mercado jurídico comum já não valoriza mais. Se o agro exige preparo, se contratos mal feitos geram prejuízos reais e se a advocacia generalista está cada vez mais saturada, a pergunta que fica é simples e muito direta. Qual é o caminho certo para se preparar de verdade e atuar nesse mercado sem improviso? Porque entender o problema é importante, mas continuar parada, mesmo enxergando uma oportunidade clara, custa caro. Custa tempo, custa posicionamento e custa o seu crescimento. Foi exatamente por isso que eu criei algo que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Uma formação prática, direta e conectada com a realidade do campo. Uma estrutura que mostra o caminho, o passo a passo, sem atalhos, sem promessas mirabolantes, mas com clareza, responsabilidade e prática. Agora, eu quero te mostrar como você pode dar esse próximo passo com segurança, clareza e responsabilidade. Até aqui, você entendeu 3 coisas muito importantes. Primeiro, que o agronegócio não é um mercado comum. Ele envolve patrimônio, produção,
risco e decisões que não podem ser desfeitas com facilidade. Segundo, que os contratos mais bem remunerados do agro não são os mais fáceis, são aqueles que exigem leitura prática, responsabilidade e preparo. E terceiro, que a advocacia generalista já não sustenta mais uma carreira que busca crescimento, previsibilidade e valorização. Talvez você tenha chegado até aqui buscando informação, curiosidade ou até a confirmação de algo que já sentia, mas ainda não tinha colocado em palavras. A verdade é simples e muito direta. A virada não acontece quando você assiste uma aula. Ela acontece quando você decide assumir um novo nível de responsabilidade sobre a sua carreira. E a partir do momento em que você enxerga uma oportunidade com clareza, não decidir também passa a ser uma escolha, com consequências reais. Hoje, você já entende com clareza que o agronegócio é o maior mercado do Brasil, que contratos mal feitos geram prejuízos reais, conflitos que se arrastam por anos, impactos financeiros que ninguém quer assumir e que a advocacia generalista está cada vez mais saturada e pressionada. Ignorar isso tem um custo, assim como permanecer parada. Muitas advogadas sentem esse incômodo, sabem que poderiam estar em outro nível, mas seguem adiando porque não sabem exatamente por onde começar ou têm medo de errar. Se você sente que chegou a um limite na advocacia comum, se sabe que poderia estar em um mercado mais sólido, estratégico e valorizado, e se entende que no agro não existe espaço para improviso, então o próximo passo começa a se desenhar com mais clareza. Não é sobre fazer tudo agora, nem sobre virar especialista da noite para o dia. É sobre parar de empurrar essa decisão para depois e escolher começar do jeito certo, com método, leitura prática e responsabilidade, sem apostar a sua carreira no improviso.